Olá, pessoal! O tema do nosso bate-papo de hoje é as vozes que encontramos dentro da nossa cabeça. Costuma-se dizer que ali há uma voz. Isso está errado. Na verdade, existem infinitas vozes. Exatamente. Agora a questão é como lidar com infinitas vozes. E é verdade que existem infinitas vozes? Opa, deixa eu arrumar aqui o meu microfone que não está muito bem. Então, vamos analisar o seguinte. Essas vozes são reais? Elas existem mesmo? Acontece que Freud identificou uma delas e chamou de ego. Ele identificou também outras três, mas que não vem ao caso. O ego, ele chama de personalidade, mas uma personalidade que não fala, que não diz nada, que não se manifesta, não é uma personalidade humana. Então, existe ali uma personalidade humana que conversa com a gente. E quantas vezes o nosso ego fala? Você já se deu conta? Quando você é criticado, como que o ego reage? Ele começa a dizer umas coisas com raiva dentro da sua cabecinha. E quando você está na frente de um bebê, como que você age? Você percebe que você tem uma personalidade para cada situação? Você está com a sua mãe, o seu pai, você tem outra personalidade. Está com o seu filho, tem outra personalidade. Está com a sua amante, com o seu companheiro, com a sua companheira, você tem outra personalidade. Está na escola como aluno, está na escola como professor. Em cada um desses casos nós temos uma personalidade. Isso no mundo externo, mas aqui dentro nós temos vozes e elas conversam conosco. E eu estou produzindo esse vídeo justamente porque eu estava agora caminhando, fui fazer uma tarefa e voltei aqui para a clínica e aí umas vozes começaram a conversar comigo, na minha mente, e obviamente isso sempre aconteceu durante toda a minha vida, mas eu estou ficando cada vez mais consciente disso, observando o que acontece dentro da minha mente, afinal de contas é isso que eu estudo, né? E eu preciso estudar a mim mesmo também para entender o que acontece aqui nessa cabecinha. E aí, aquela voz, uma voz dizendo uma coisa, outra voz dizendo outra, uma contrariava a outra, eu pensei assim, nossa, essas vozes elas se contrariam também, uma diz uma coisa, outra diz outra. E aí eu comecei a me perguntar, tá, e qual dessas vozes que está certa? Bem, aí uma outra voz me disse o seguinte, Silvio, o conceito de certo e de errado você já sabe, ele é relativo, vai depender do indivíduo, da pessoa, da circunstância e dos conceitos que aquele ser usa para o certo e para o errado. Por exemplo, uma pessoa que está profundamente conectada a uma determinada religião, ela vai usar os princípios daquela religião para determinar o certo e o errado. Por exemplo, nas religiões evangélicas, muitas delas eram no passado, não sei como é que é hoje, não acompanho esse assunto, as mulheres tinham que usar saia, não podiam depilar as pernas, não podiam assistir TV, eu acho até que isso já mudou, eles se tornaram um pouco mais flexíveis, mas era assim. Aí, a mulher que não usasse saia, ela era condenada naquele meio. A mulher que depilasse as pernas era condenada naquele meio. Então o conceito de certo e de errado é muito relativo, né? No passado também as mulheres eram obrigadas a casar virgem. Esse conceito já não existe mais, mudou muita coisa no que diz respeito à sexualidade. Então certo e errado é relativo. Aí aquela voz me chamou a atenção para isso. Silvio, certo e errado é relativo. E eu já tenho um princípio próprio sobre o certo e errado, que é certo é aquilo que ajuda, errado é aquilo que prejudica e o restante é neutro, né? E aí, obviamente, que nem tudo ajuda todo mundo, pode ajudar a maioria, prejudicar alguns poucos, a gente tem que fazer uma escolha, etc, etc. Bem, mas eu não estou aqui para tratar de certo e de errado, mas aquelas vozes que estão na nossa mente e que lidam com o conceito do certo e do errado. E elas lidam com isso o tempo todo. Aí a conclusão que eu chego, gente, é que essas vozes, elas estão ali para nos ajudar e nos trazer diferentes opiniões, tá? É como se você fosse o presidente de uma empresa e você tivesse um conselho administrativo. E aí você reúne o conselho administrativo, supondo 10 pessoas, e ao esse conselho reunir-se, eles terão opiniões diferentes, serão 10 cabeças diferentes que vão dar opiniões diferentes, não vai haver consenso. No entanto, o conselho é uma entidade única.
Nós também somos uma entidade única, mas dentro da nossa cabeça existem inúmeras vozes que dão diferentes opiniões. O objetivo é enriquecer a tomada de decisão. Aí o que nós temos que fazer? Nós precisamos ouvir todas as vozes. Essa é a sacada. Se você ouve só uma voz, você vai seguir a opinião daquela uma voz que sugeriu algo para você. Mas pode não ser a melhor opção. Então, você precisa ouvir aquelas vozes dentro da sua cabeça, que são muitas. Você precisa ouvir as positivas, as negativas, as neutras, as racionais, as emocionais, as do ego, porque o ego também é positivo, tá? Falam muito mal do ego. E de fato, se não tomarmos cuidado, o ego é prejudicial. Mas também, gente, o que ninguém sabe é que o ego é apaixonado por nós. Ninguém nos ama mais do que o nosso ego. O nosso ego nos ama mais do que o nosso pai e a nossa mãe. E esse amor que o nosso ego tem por nós, que é uma dessas personalidades, também precisa ser levado em conta. Tá? Nós temos inúmeras personalidades. Nós temos personalidades muito sábias, nós temos personalidades muito, vou usar uma expressão aqui chula, mas assim é, burras, tansas. Nós temos personalidades extremamente emocionais. Nós temos o ego, por exemplo, é profundamente emocional, mas não só o ego é emocional. Existem outras personalidades emocionais. O ego, gente, ele está ligado no contexto do amor e da raiva, tá? Ele está dentro desse parâmetro aí, raiva de um lado e amor do outro. Ele ama e odeia ao mesmo tempo. E quem não ama e odeia ao mesmo tempo? Todos nós. O ego também. Aí existem outros seres ali dentro de nós que também estão ligados ao amor, o outro está ligado, à tristeza, está ligado aos medos, né? Tem uma das nossas personalidades que reúne todos os medos. Ao mesmo tempo, nós podemos também dividir essa personalidade que reúne todos os medos em partes específicas. Por exemplo, aquela personalidade, eventualmente, que tem ansiedade. A ansiedade é um tipo de medo, é o medo de não conseguir. Então, as vozes que estão dentro de nós, elas estão ali para nos ajudar a tomar decisões, tá? Mas a gente não deve ouvir só uma voz para tomar decisão, a gente deve ouvir várias vozes. Quando nós somos bons juízes, nós ouvimos todas essas vozes, então nós precisamos de tempo para ouvir essas vozes, e o tempo que eu falo é deixar amadurecer. Sempre que você tem uma coisa nova por decidir, amadureça pelo máximo de tempo que você conseguir. Não deixe simplesmente, não tome a decisão muito cedo, sem necessidade. Deixe amadurecer. Aquelas vozes vão conversando uma com a outra, vão fazendo sugestões e você é o juiz. Tá? Você é a soma de todas as vozes, você é o juiz. Ali dentro tem uma personalidade extremamente sábia. Ok, se tem uma personalidade extremamente sábia, por que que você não é extremamente sábio? Na verdade, você é. Acontece que também tem uma personalidade muito burra, muito tansa, muito ignorante. Aí essa personalidade muito ignorante, somada à personalidade muito sábia, neutraliza parte da sabedoria. Percebe? E também a sabedoria neutraliza parte dessa personalidade ignorante. Percebe como que funciona? É assim, comece a observar bem as vozes que tem dentro da sua cabeça e você vai se dar conta que esse processo é muito dinâmico e é muito importante para o seu crescimento. Então, toda decisão que você tem que tomar, não tome de imediato. Tá? Muitas pessoas falham em chegou uma decisão na mente, elas resolvem implementá-la imediatamente. Não. Nunca tome nenhuma decisão antes do tempo. O que é o tempo? O tempo é o prazo, você tem um prazo. Eu tenho que tomar uma decisão até amanhã às 10. Ok. Se você tomar a decisão antes e tiver certeza, ótimo, tá tudo bem. Pode tomar a decisão 20 dias antes, se você tiver certeza. Mas se você estiver em dúvida, deixe para o último momento tomar a decisão. E ainda assim você não terá certeza absoluta. Então você terá a melhor decisão se tomar a decisão no último momento. Mas olha só, eu não estou aqui dizendo para você que você tem que ficar prorrogando as coisas na sua vida. Não é isso. Não interprete dessa maneira. O que eu quero dizer é que você deve sempre pensar muito sobre as decisões que você toma. Isso significa que eu faço isso?
Não, eu também estou aprendendo, gente. Eu estou trazendo aqui hoje as coisas mais fresquinhas na minha mente que eu estou aprendendo com esse processo de observação. Observar a mim mesmo, que a gente aprende na terapia. Eu ensino os meus pacientes a olhar para si mesmos, tem várias técnicas para olhar para si mesmo, mas mais recentemente, na verdade já tem anos que eu me dei conta, mas eu nunca comecei a conversar com aquelas vozes ali de uma maneira tão ostensiva quanto eu estou conversando agora. Isso por quê? Algo que eu já sei, mas que eu precisei trabalhar na minha mente. A nossa sociedade, ela foi educada erroneamente para acreditar que quem fala consigo mesmo é louco. E você sabe disso, dessa crença social equivocada. Então eu estou aqui para te dizer uma coisa. Quem fala consigo mesmo é inteligente. Eu vou dizer de novo, quem fala consigo mesmo é inteligente. Porque, gente, se tem muitas personalidades dentro de nós, se tem muitas vozes, tem uma sábia, tem uma tansa, tem uma burra, tem uma emocional, tem uma racional, tem uma que sabe muito, tem uma que sabe pouco, tem uma que tem experiência, tem uma que tem pouca experiência. O que a gente faz? Ouve todas essas vozes. Entre os gregos, gente, havia uma crença diferente da crença que nós temos na nossa sociedade hoje. Os gregos acreditavam que era importante conversar consigo mesmos, tanto é que eles criaram uma palavra específica com esse propósito. E nós em português não temos, então nós importamos dos gregos essa palavra, que é monólogo, monologar. Né? Você conhece a palavra diálogo, que é dialogar o verbo. Mas a palavra monólogo você raramente ouve, ou talvez até nunca tenha ouvido na sua vida. Isso por quê? Porque nós temos um preconceito na nossa sociedade. Como esse preconceito nasceu, eu não sei ao certo. Eu não sei ao certo, mas faltou aos filósofos observarem esse fenômeno da natureza humana, não apenas os psicólogos, no caso Freud observou esse fenômeno, mas ele identificou apenas 4 personalidades ou 4 partes. Na terapia eu costumo chamar de partes, tá? Para diferenciar um pouquinho da personalidade, mas também é uma personalidade, tá? Então assim, Freud percebeu 4, eu percebi infinitas. Por que eu digo infinitas? Porque eu não consigo determinar o fim. Ou seja, sem fim, porque eu não consigo ver o fim. Não quer dizer que não tenha. Então eu não estou afirmando categoricamente que o número dessas vozes é infinito. Mas é indeterminado, pelo menos, certo? Pelo menos, com certeza é indeterminado a quantidade de vozes que está dentro da nossa cabeça. Mas eu observei isso só em mim, essa quantidade indefinida? Não, gente. Aqui na terapia, sobretudo no avatarismo, é possível conversar com essas vozes em português, tá? Existe uma técnica para conversar com essas vozes, individualizá-las, torná-las separado da nossa mente consciente, porque elas fazem parte do nosso inconsciente. A gente separa, traz ela do inconsciente para o consciente, separada das outras, e conversa com ela em português. Tá? O que eu estou te dizendo, talvez você não entenda muito bem, mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 2 mãos e eu tenho gesticulado muito ao longo desse vídeo, eu adoro gesticular. As duas, elas trabalham em perfeita harmonia o tempo todo. Você também tem as 2 mãos que trabalham em harmonia. Elas parecem uma só, mas são 2. Uma é hábil em uma coisa, outra é hábil em outra coisa. Às vezes as duas fazem as mesmas coisas iguais, com uma mesma versatilidade, como por exemplo dirigir um automóvel, né? Escrever, não, eu sou destro, só escrevo com a direita, não sei escrever com a esquerda, e algumas pessoas só vão conseguir escrever com a esquerda e assim sucessivamente. Então, nós temos 2 mãos que funcionam como uma só, nós temos 2 pernas que funcionam como um dispositivo único de caminhar, que nos leva em uma perfeita harmonia. E aí, a gente sabe que é 2 porque a gente vê com os olhos. Eu vejo as 2 mãos, vejo as 2 pernas. A mente a gente não consegue ver com os olhos, mas são 2 também. A mente consciente e a mente inconsciente, tá? Na verdade, isso sobre um determinado aspecto, sobre uma determinada avaliação. Se a gente for analisar sobre outros aspectos, tem infinitas partes também, que é o caso das personalidades, que a personalidade, a soma de todas elas, faz o que nós somos. Nós somos a soma de todas essas personalidades. Então, a nossa mente é dividida em 2 ou em mais partes, mas para simplificar, ela é dividida em 2. E aí,
essas partes, elas estão lá organizadas dentro do subconsciente. Então a gente traz para o consciente e conversa dentro de uma técnica chamada avatarismo, e a gente traz dentro de um ambiente mental que é uma sala branca, um ambiente mental, a gente traz a personalidade. Normalmente é uma cópia da gente, nem sempre é uma cópia da gente, às vezes vem vestido com uma roupa muito diferente, por exemplo, uma personalidade que seja um pouco irreverente, ela pode vir vestida totalmente de preto, sempre de preto. Eu uso preto às vezes, mas é só uma vez ou outra. Agora, uma personalidade irreverente, eventualmente, possa escolher usar o preto sempre. Não quer dizer que todas as personalidades irreverentes usem o preto ou que todo preto seja irreverente. Mas é só para você ter uma ideia. Às vezes a personalidade vem vestida de roupa branca, totalmente de roupa branca, para simbolizar também alguma coisa nesse sentido. Às vezes vem de roupa vermelha para simbolizar a paixão extrema, enfim. E às vezes uma roupa absolutamente normal que você vai precisar conversar com ela para identificar o que ela representa. Então, gente, essas personalidades existem dentro de nós. No avatarismo nós temos uma técnica chamada terapia das partes, que ela é utilizada do ponto de vista terapêutico, mas também pode ser utilizado no sentido de desenvolvimento humano. Ou seja, para nós nos compreendermos melhor, para nós nos desenvolvermos mais como seres humanos, tá? Então, esse tem sido o tema de hoje, conversar com as nossas vozes interiores. Nós podemos tanto conversar com elas dentro do avatarismo, dentro de uma técnica, ou até de outras técnicas que eu não conheça, mas também podemos conversar aqui, o tempo todo conosco. Se você observar bem, há uma voz ali, não apenas uma, porque elas se contrariam às vezes. Perceba que às vezes se contrariam. Aí você pensa que é você mesmo. Ok, mas o que é o você? O que sou eu? Né? Se a gente tem partes, eu tenho mãos, percebo duas, eu posso decidir que tenho duas consciências e é fácil de concluir que temos duas consciências, uma consciente, outra inconsciência, né? Ou subconsciente. Então, a gente pode e deve aceitar que isso é um fato e a partir daí a gente vai aprendendo mais sobre nós mesmos. Aí às vezes a gente pergunta, por que eu sou assim? Na verdade, você não é assim. Ou é a soma das suas partes, ou tem uma parte sua que assume o controle, porque você deixa assumir o controle, e aí você é aquilo que aquela parte assume. Você efetivamente não é o que parece ser. Você pode mudar facilmente desde que você comece a se observar mais. Por exemplo, pessoas com pensamentos negativos, né? Como terapeuta, eu sei que os pensamentos negativos são produzidos por memórias contaminadas, vividas no passado através de experiências um pouco traumáticas, cheias de dor, enfim, de perdas, etc. Então, esses eventos do passado contaminam o presente através das memórias, né? Nós temos memórias e as memórias elas são conscientes ou inconscientes. As memórias conscientes elas ficam um pouco tempo na nossa mente, a gente muda de foco e aí muda a atenção. Mas às vezes a gente está pensando nelas inconscientemente, tá, gente? O que é pensar inconscientemente? Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que está ansiosa, por exemplo, ela não sabe por que está ansiosa, ou se ela está ansiosa, ela não vê razão racional para estar ansiosa. Por que está ansiosa? Porque ali tem uma memória do passado em que ela teve algum sofrimento, alguma dor. Por exemplo, um dos meus pacientes, ao ser tratado de ansiedade, nós identificamos que no passado ele viveu uma experiência de separação dos pais, onde ele presenciou uma briga, a mãe obrigando o pai embora, fazendo a mala dele, obrigando ele a sair de casa, e a criança naquele sofrimento porque não queria que o pai fosse embora. A criança estava vivenciando uma perda, a perda da presença do pai. Perda gera tristeza e também gera medos, tá? E aí ele incorporou esse medo, essa memória de medo, o medo de não conseguir viver uma vida tranquila, de viver uma vida de paz, enfim, de viver aquilo que desejava viver, que era com a presença do pai. E aí, baseado nisso, ele incorporou essa memória e passou a ter essa memória surgindo no consciente dele, no subconsciente dele, e passou a ter crises de ansiedade. Então você percebe como que acontecem esses fenômenos? Esses fenômenos ocorrem o tempo todo com a gente
em função desses vários aspectos da nossa personalidade, das diversas experiências que a gente vai vivendo ao longo da vida, com todos os elementos da nossa existência. Bem, gente, eu já estou aqui me alongando demais nesse tema, tá ficando um pouquinho confuso, eu vou parar por aqui, mantendo naquelas partes mais compreensíveis por enquanto, tá? E obrigado por me ouvirem. Até a próxima. Tchau!